Boa noite, né, a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz e Povo. Hoje recebendo aqui a ilustre presença do secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva. A gente vai bater um bate-papo, né, sobre essa situação que a gente está vivendo de forma geral. A cultura, sem sombra de dúvida, é uma das áreas mais atacadas, né, porque os artistas não conseguem trabalhar, os espaços culturais não funcionam exatamente numa perspectiva é, que os artistas não podem ter a vida orgânica, né, propriamente dito. Então a cultura, sem sombra de dúvidas, ela foi uma das que mais sofreu impacto durante essa pandemia, direta e indiretamente, inclusive na vinculação da geração de emprego, de renda, porque a cultura também tem esse papel, né? Você tem toda uma estrutura por trás da cultura, tem os seguranças, tem as equipes que montam e desmontam palcos, iluminação, técnicos de som, enfim, de maneira geral a gente tem aí um grande impacto dentro da cultura de Fortaleza e do país como um todo, né? Então hoje a gente vai muito nessa linha, né? Nessa linha desse debate, por isso que a gente vai dialogar com o secretário Gilvan Paiva, nessa perspectiva, ver se a gente consegue aí ver as ações que estão sendo feitas em Fortaleza, né, ações imediatas, o que tem para também a fazer a longo prazo, enfim, né, a gente espera conseguir ajudar a iluminar esse debate. Já vou colocar aqui o secretário Gilvan Paiva para dentro, que todos estejam bem. Quem quiser fazer pergunta, só escrever aqui no comentário que a gente vai. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Chiquinho. Prazer encontrá-lo, amigo. Muito obrigado. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Estou aqui Maravilha. ainda precisando aqui de uma bateriazinha aqui no celular, mas já já a gente se conecta aqui direito. Mas tá bem. Pronto, você pode ir até colocando enquanto eu vou lhe apresentando aqui para o Não, pessoal que pode está ir. Eu estou chegando. aqui, estou pegando uma Pronto, carga aqui, tá pronto. tranquilo. De maneira protocolar, Gilvan, eu sempre gosto de apresentar o nosso convidado para todo mundo, até para quem não conhece, né? O Gilvan é professor, sociólogo, graduado pela Universidade Federal do Ceará, foi secretário de Esporte e Juventude em Sobral, secretário de Educação em Maranguape, secretário de Esportes no Governo do Estado, secretário de Habitação de Fortaleza, secretário executivo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e desde 2018 ele está nesse desafio da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Gilvan, existe uma questão muito concreta. Todos os governos, seja ele municipal, estadual e federal, todos eles sempre vêm com uma pauta ou com suas prioridades. Isso é da natureza política. Você, como gestor, dentro da sua própria pasta, você tem prioridades. Você tem uma lista em que você coloca isso aqui é prioridade, depois vem isso, depois vem isso. Até aí, tudo bem, é do jogo de gestão. Entretanto, no governo Bolsonaro, a cultura está longe de ser uma prioridade. Ela se tornou, na verdade, uma inimiga do governo Bolsonaro. Né? A educação e a cultura foram escolhidas por ele como inimigas. Tanto é que o próprio Ministério da Cultura, o Ministério Histórico, que já teve Gilberto Gil à frente, foi extinto. E de lá para cá, desde que ele tomou posse, a gente passou a ver o olavismo, né? O olavismo tomar conta, né? Ou seja, a cultura se tornou uma pauta ideológica, não é ideologia do ponto de vista da cultura, é ideologia do ponto de vista do terraplanismo, né? da negação da ciência. E isso afeta diretamente o nosso cotidiano. Então, eu já queria passar para você comentar essa questão da cultura como um momento de trevas nesse atual governo Bolsonaro. Ô, Chiquinho, eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, cumprimentá-lo e agradecer pelo convite desse bate-papo. É sempre muito relevante a gente fazer essa pauta de debate sobre os temas relevantes da atualidade. E não tenha dúvida alguma que a cultura ela sempre foi um tema destacado da vida brasileira, né? Como é destacado mais ainda numa situação dessa em que a gente vive. Acho que muita gente às vezes não tinha se dado conta da relevância da atividade cultural, da cena cultural, dos artistas, né? Dessa produção farta que alimenta a alma, né? Que faz com que a gente tenha até melhores condições de encarar o mundo, né? Com a dureza que o mundo é e com as suas imensas contradições e desigualdades. Então, é muito relevante. Agradeço muito o convite por essa oportunidade de a gente conversar um pouco aqui para esse segmento
que você se relaciona, que é a juventude, e é importante a gente trocar essas ideias. Você já fez uma boa leitura do cenário que a gente atravessa. Eu acho que a gente, desde o chamado golpe de 2016, quando a presidente Dilma foi afastada, né? Até agora, se você sair perguntando às pessoas por que Dilma foi afastada, por que ela sofreu impeachment, talvez você não encontre pessoas que vão explicar exatamente se teve uma razão, né? Você que é advogado sabe muito bem que para você estabelecer o impeachment na Constituição, você tem que ter um fato derivado de um fato concreto, né? E esse fato concreto você às vezes não consegue encontrá-lo, né? Porque não encontra porque ele não existiu, né? Eles, na verdade, se utilizaram de uma artimanha fiscal, né? As tais pedaladas, e é a primeira vez que uma presidente eleita pelo voto direto, né, consegue ser apeada do governo, né, consegue arrancar os votos populares do jeito que foi, né, numa manobra que nunca se viu assim na nossa história democrática, né? E de lá para cá, você teve uma descontinuidade muito grande em muitas políticas públicas, né? Teve uma descontinuidade de projetos, de expectativa, de caminhos que vinham se trilhando, inclusive ao longo de muitos anos. Você vinha assistindo, Chiquinho, vinha assistindo um fortalecimento ano a ano, né? E esse fortalecimento se deu de uma forma muito intensa e muito forte, né? Podemos dizer assim, até com um salto de qualidade, já no início do governo Lula, que foi, a partir daí, um novo olhar, né? Uma nova prioridade dada à cultura. Então, a cultura alcançou um patamar, não apenas de ter um Ministério da Cultura, né? Na dimensão que ele alcançou, né? Mas, sobretudo, na ideia de se constituir no Brasil um sistema nacional de cultura, que pudesse, a exemplo da saúde, a exemplo da assistência social, né? Constituir uma política pública de âmbito nacional, porque um país como o nosso, de extensas, né, latitudes, né, com uma dimensão territorial extraordinária, com uma diversidade imensa, é muito pouco provável que você construa qualquer política pública sem que não tenha um caráter nacional. Então, esse caráter nacional vem sendo tentado por várias políticas, talvez a mais bem-sucedida, e que nesse momento é o que nos salva, né, é a política pública de saúde do SUS, por exemplo, que conseguiu construir uma capilaridade como poucos países têm no mundo, né, e de forma, naturalmente, que gratuita, né, gratuidade no sentido, né, constitucional. Ou seja, você tem aí essa expectativa, e tinha essa expectativa muito grande, com a cultura. Então, você criou-se um sistema nacional e começou-se a construir esse sistema, que se envolvia, né, um fundo, né, nacional de cultura, que envolvia fundos setoriais, como, por exemplo, o Fundo Social do Audiovisual, né, que tem hoje, por exemplo, milhões aí represados, porque o governo do Bolsonaro não libera o recurso preso, o recurso exatamente que financia filmes, as produções audiovisuais do país. Ele está paralisado, esse fundo. O próprio Fundo Nacional de Cultura está paralisado, né, nacionalmente, os recursos, presos, sem movimentação. Então, essa ideia de um fundo nacional fortaleceu muito, né, as secretarias estaduais, as secretarias municipais de cultura, criou-se os planos municipais de cultura, criou-se os fundos municipais de cultura, e daí criou, sobretudo, né, os conselhos municipais de cultura, que são instâncias fundamentais nessa representação da sociedade civil e do poder público, nessa partilha de construção de uma política pública de âmbito nacional. Então, assim, esse é o desenho que a gente tinha. A partir de 2016, isso foi desmontado, e quando chega o Bolsonaro, isso foi colocado, né, abaixo completamente. Então, a secretaria, a ministra da Cultura, transformou-se numa secretaria, com um nível de rebaixamento também como nunca se viu, né? E aí não vai só até do governo Lula para cá e governo Dilma, mas vai mais além ainda dos outros governos, né? Tucanos, onde você tinha, na verdade, outras prioridades, não alcançou de 2003 para cá, mas tinha outras prioridades, e chegou no nível talvez mais baixo de representação, né, que a gente já alcançou em décadas de construção, né, mesmo considerando os governos mais diferentes, né, e os projetos políticos ideológicos mais diferentes.
E esse modelo, o que é mais grave hoje, Chiquinho, é que ele não apenas é um desmonte da cultura, mas é porque houve uma falsa ideologização, né? Que, na verdade, uma contra-propaganda muito grande por parte desse governo, que desconsidera, né, que desmoraliza, né, que põe a terra, a educação, né, a ciência e a cultura. Né? Como é que você consegue construir um país onde você despreza os professores, né? Você abandona a prioridade das universidades públicas, das universidades como um todo, mas você vem numa expansão não só de matrículas, mas de qualificação, né? Aprofundamento dessa qualidade da educação no país, vem crescendo isso. A ciência teve golpes violentos de investimento, de recursos, o que quebra toda uma formação acadêmica continuada de professores, de estudantes no país. E a cultura, né, perdeu seus instrumentos de alcance, né, de fomento das políticas culturais. Então, você desarmou, desmontou, né, a Lei Rouanet, né, que era uma lei de financiamento no país, né, de fomento no país, né, a partir da questão fiscal, né, que incentivava, de certo modo, em muitos estados, essa produção continuada de atividades. Você paralisa o fundo do audiovisual, você paralisa o Fundo Nacional de Cultura, ou seja, essas condições de paralisia são as condições encontradas por esse governo para enfrentar, né, um setor que é um dos setores mais importantes, mais fundamentais da vida brasileira. Né? É da tradição da cultura brasileira você ter, além da cultura popular, com a infinita quantidade de organizações, de personagens, de artistas, né, de construção coletiva dos mais diversos estados, que passam pelos pontos de cultura, né, que passam pelos maracatus, que passam pelos afoxés, pelos paulistas, ou seja, são muitas organizações de tudo que é estado, né, de importância muito grande, que se associam às grandes outras organizações da cultura, os fóruns, as estruturas todas de produção cultural no país. Ou seja, é essa produção cultural, são essas atividades que, nesse momento, encontram, né, grandes dificuldades no país em função desse desmonte que aconteceu, né? Mas como a cultura ela é insubmissa, né? Como faz parte da própria vida, ela resiste, né? Ela não deixa se matar, né? Ela não deixa se destruir. Então, a gente também, ao mesmo tempo, assiste nesse momento, talvez um dos momentos mais interessantes que o movimento cultural viveu nos últimos anos, e olha que grandes dificuldades, né? Dentro de uma pandemia que alterou profundamente, né, a vida social, que alterou profundamente a dinâmica urbana, né? Nós ainda não temos ainda caminhos muito definitivos de como é que essa questão vai se desfechar, mas o fato é que isso alcançou de forma muito brutal a atividade econômica, a atividade social, e todas as áreas da vida estão atingidas, né? E com um impacto muito grande, Chiquinho, que é uma outra variável que a gente não pode perder de vista, e são quebras de cadeias também, né, econômicas. A cultura mesmo, ela tem perspectiva de redução do PIB brasileiro, que é gigantesca, né? Fala-se que nos últimos 100 anos talvez a gente vá ter o PIB mais baixo. A gente já vinha numa perspectiva, né, de que acontece na cultura, acontece na educação, acontece na ciência, né? Dramaticamente na saúde. Nós estamos há mais de um mês sem um ministro da saúde. Eu penso, Chiquinho, que nós estamos diante de uma desestruturação, né, de um desmonte do Estado brasileiro. Eu acho, por isso não é à toa que se fala que o risco desse está reafirmando esse desgoverno, é a própria ministra Carmen Lúcia, que acaba de se pronunciar sobre isso, né? Eu vi pelas redes sociais, mas trata-se de um desgoverno, né? E trata-se de um desgoverno que pode sim pôr em risco dramaticamente a vida brasileira, a vida nacional, porque a gente está perdendo espaço, nós estamos assistindo o Estado brasileiro perder as suas funções mais elementares, mais essenciais, que pavimentar as condições de vida no país. Né? Então, essa também é a questão.
Gilvan, eu fiz aqui algumas anotações importantes. Eu acho que o que você falou é a questão existe uma descontinuidade na cultura, né? Você falou do Sistema Nacional, falou dos fundos de investimento, né, da cultura, a Lei Rouanet, ou seja, você tem um arcabouço de ferramentas em que estados e municípios, por consequência, né, inclusive todos esses mecanismos fizeram com que estados e municípios também passassem a ter um olhar diferente para a cultura, né? Criando conselhos, fortalecendo investimentos, como é o caso de Fortaleza. E a cultura ela sempre foi uma resistência, né? Na própria ditadura militar, o Centro Popular de Cultura da UNE, as músicas, né? Os sensores que a ditadura distribuía nas emissoras, nos estúdios de música, ela sempre foi resistência. Não seria, inclusive antes, né? Em tempos mais difíceis, em que a gente não tinha as redes sociais, o WhatsApp, todas essas ferramentas de comunicação. E eu creio que não será agora, né, que a gente vai se sucumbir para um governo desse, que é um desgoverno, como bem falou a ministra Carmen Lúcia, que tem pavor à cultura. Né? Não é que ele não goste, não é que ele ache que deva ter menos investimento. É o que até o Jânio está falando aqui, né? Ele busca inviabilizar o pensamento crítico, que a cultura tem esse papel fundamental. E aí, Gilvan, quando ele tenta, por exemplo, encaixar ali a Regina Duarte, uma artista nacional conhecidíssima, e que criou, inclusive, uma perspectiva, né? Próprios, digamos assim, atores mais conhecidos que se posicionaram a favor dela, mesmo sendo contra o governo Bolsonaro, criaram uma expectativa que se tornou um castelo de areia, né? Agora o Mário Frias, enfim, parece que quem assumir tem que seguir essa pauta ideológica, né? Da anticultura, anti-investimento, contra o cinema nacional, do qual o Bolsonaro, inclusive, já colocou em mais de uma oportunidade a sua posição contra o cinema nacional. E aí eu queria já emendar de novo, para que você comentasse essa saída da Regina Duarte, se em algum momento você criou alguma perspectiva de que pudesse avançar, ainda que fosse uma perspectiva remota. E agora entra um outro ator também desse nível. Queria que você comentasse um pouco dessa relação dos nomes, né, que estão na cultura. Olha, Chiquinho, o argumento cultural, do ser cultural, com relação a esses dois atores, uma mais antiga, né, das novelas brasileiras, o outro mais recente, também da tradição das novelas brasileiras, de uma mesma empresa, né, quase todos com carreira na Rede Globo, iniciada, são estruturas, são estratégias, Chiquinho, que não conseguem ter nenhuma repercussão dentro do setor cultural. Aparece muito mais como um deboche, né? Aparece muito mais como um escárnio, né? Frente aos que lutam pela construção das políticas culturais no país, mesmo aos artistas, né? Porque todos estão, especialmente a Regina Duarte, que embora que já tivesse já fosse mais conhecida nossa, né, em função do seu posicionamento político, né, conservador, né, já era uma figura carimbada com essa sua visão, muitas vezes atrasada, conservadora, no espectro da sociedade, mas eu acho que ela saiu foi muito pior do que entrou, né, porque eu acho que essa marca do Bolsonaro, como de resto na vida brasileira, é uma marca muito negativa, né? E a marca na cultura, ela é mais dramática ainda, né? As ideias conservadoras, atrasadas, até de certo modo nazistas, de certos setores vinculados a Bolsonaro, ela só se completamente, né? Ela se perde completamente nesse cenário. Tanto é que está sendo aí agora processada por essa de muito ruins, né, com relação ao período brutalmente torturados, mesmo assassinados, né? Não dá para poder fazer chacota, não dá para poder fazer gracinha com a vida das pessoas, com quem lutou e fez a resistência democrática, né, que perdeu sua vida
e que até hoje seus familiares, muitos deles, ainda procuram seus corpos. Então, a cultura, ela, antes de tudo, ela reverencia muito essas pessoas, os democratas, né, de quem vive para conquistar, inclusive, os direitos que nós temos em Constituição, pelas liberdades, pela democracia, né, ela da luta dessas pessoas. Então, a cultura, ela respeita essas pessoas, muito isso. A censura, ela é uma marca muito profunda na própria existência, né? Quando você não pode criar a sua própria arte, livres construções, né? Com muitos artistas brasileiros, né? De Geraldo Azevedo, passando por Chico Buarque, todas as da música popular, quem fez hora ou outra se deparar com um censor tentando dar uma de escritor, né? Tentando fazer a edição de falas que não eram aqueles que queriam ouvir ou dominar. Quer dizer, isso é a própria morte, né, da cultura. Então, a cultura ela está acostumada, Chiquinho, a enfrentar essas situações. Tem um setor da vida brasileira, enfrentar todo e qualquer tipo de autoritarismo, Chiquinho, é a própria arte. A arte é, por excelência, submissa, é, por excelência, alva no enfrentamento das liberdades. Sem liberdade, sem democracia, não tem uma possibilidade de uma arte que você possa falar às pessoas. Então, a arte ela precisa desse oxigênio, né, desse espaço de ditadura, né, do grande capital financeiro, nos seus interesses dos grandes, né, militares interessados em constituir uma vida, né, que não seja a vida mais democrática. Fora isso, Chiquinho, a arte precisa respirar na democracia. Por essa razão, figuras, né, como esses dois atores, né, uma mais antiga, outro mais jovem, os dois estão com a mesma cara do Bolsonaro, né? Estão com a mesma cara do Olavo de Carvalho. Então é muito difícil você nutrir qualquer esperança, qualquer possibilidade de acreditar nisso. Na verdade, é uma grande jogada de marketing querer colocar dois atores. E eu lamento muito que esses dois atores se submetam, né, a uma situação dessa. Se eles fossem consultar boa parte dos seus pares, eu não diria a unanimidade, porque não há unanimidade em qualquer circunstância, fácil de se construir, mas eu tenho certeza que se eles saíssem perguntando os artistas do cotidiano, eles vão pensar da arte brasileira, dos artistas brasileiros, da cultura brasileira, a percepção trata bem quem pensa, não trata bem quem tem uma visão crítica, e não trata bem quem quer assim, não teve menor expectativa quanto a Regina Duarte, quanto a esse jovem ator, que eu não sei se ele se deu conta de onde é que está entrando nesse carro que ele acaba de abrir. Gilvan, a Gracinha que está aqui assistindo a gente, nossa companheira, até alertou que a gente está com. Acho que você está com problema de conexão, que de vez em quando fica falhando a sua voz. Mas só para dizer para ela que é um probleminha de conexão do Gilvan. Mas vamos dar continuidade aqui, Gilvan. Eu estava falando logo no início que a pandemia, de forma geral, ela causou impactos gigantescos, né? Políticos, econômicos, de saúde. Você muito bem falou a questão do exemplo do Sistema Único de Saúde, e a cultura, naturalmente, ela é afetada diretamente, né? Direta e indiretamente. Você tem os artistas, você tem os produtores, você tem o conjunto de pessoas que trabalham por trás dos eventos, né?
seja os técnicos de som, técnico de iluminação, o pessoal que monta palco. E para o pessoal que não sabe, foi aprovada uma lei, né? A Lei Aldir Blanc, em homenagem ao grande cantor, compositor, inclusive com uma grande articulação da nossa companheira, médica e deputada federal pelo Rio de Janeiro, a Jandira Fegali, com alguns outros deputados que montaram e fizeram uma grande articulação para aprovar um recurso que ultrapassa os 3 bilhões de reais. E essa lei, sem sombra de dúvidas, ela vem para trazer um papel fundamental para a cultura, que é um investimento no momento em que nós temos muitos artistas passando dificuldade. Entretanto, como dito já no início, o Bolsonaro tem pavor à cultura. Tanto é que, aprovado a lei até agora, está faltando somente, né, e aí é até triste dizer o somente, a sanção do presidente, que sequer colocou se vai sancionar, se vai vetar, se vai sancionar todas, se vai vetar em partes. E a gente acaba, os artistas criam expectativa com esse recurso que não chega, né? Que não chega nas secretarias de cultura, que não chega nas secretarias de Estado. E queria que você comentasse um pouco, Gilvan, primeiro da importância da Lei Aldir Blanc e, por consequência, do impacto, né, da não sanção dessa lei, que já está fazendo muita falta para os artistas e para as secretarias distribuir esse recurso da melhor maneira possível. Chiquinho, primeiro assim, é muito oportuna essa sua questão relativa à Lei Aldir Blanc. Para que todos saibam, a Lei Aldir Blanc ela foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, né, tanto pela Câmara de Deputados como pelo Senado Federal. Então, ela virou uma lei do Congresso, teve a maioria, né, de todas as lideranças dos partidos. Foi uma construção muito coletiva, muito ampliada sobre a federal do PC de Janeiro, a Jandira Fegali, secretária de Cultura do Rio de Janeiro. Jandira fazer uma grande articulação em torno de algumas propostas, de alguns projetos que estavam à mesa, foram apensados um ao outro, né, que envolve, por exemplo, a participação da deputada Benedita da Silva, aqui no Ceará, do deputado Zé Guimarães, do deputado André Figueiredo, ou seja, vários deputados, não sei se eu me recordo aqui no país, e coube a Jandira fazer um trabalho de relatoria desses projetos. E o importante informar, Chiquinho, é que essa relatoria ela acaba sendo, na prática, um outro projeto. Se você comparar a relatoria com um projeto separadamente, a relatoria ela é muito, muito superior, né, em elaboração e também em agregação de novos elementos. Né? Então, ela termina sendo um novo projeto. E esse novo projeto apresentado pela deputada Jandira Fegali, que é o relatório dela, foi submetido à Câmara e foi encaminhado para o Senado, que lá teve como relator o senador Jacques Wagner. Esse relatório ele tem uma marca muito importante. Primeiro, a marca da a grande união nacional, né, dos artistas brasileiros, dos gestores, né, pontos de cultura, né, de todas as organizações de cultura que se juntaram numa grande frente nacional, essa grande para construir os consensos, né, necessários desse ponto de vista no país. E foi fundamental para que esse projeto saísse do jeito que saiu. Então, é uma lei que, do jeito para a cultura, né? Onde 50% é destinado aos estados e 50%, né? Tendo como eixo estabelecer uma renda básica para os artistas no valor de R$600 durante 3 meses, apoiar, né, por um período também da emergência, né, da pandemia, equipamentos culturais e uma série de outras organizações culturais na forma de subsídio. E terceiro, criar a possibilidade de você ter editais destinados às atividades culturais. Esses são 3 eixos fundamentais, né? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nós vamos ter quase 140 milhões, dos quais a metade disso fica com o estado, e a outra metade distribuída pelos municípios. Aqui em Fortaleza nós temos uma previsão
de 17 milhões para investir durante esse período da emergência. A expectativa é muito grande que haja uma sanção. O presidente ainda está no prazo, né, dessa sanção. Há uma expectativa, inclusive, por diálogos feitos com a própria deputada Jandira Fegali, de que há acordo da liderança do governo para que haja essa sanção. A gente não sabe os termos ainda dessa sanção, né, se vai ter algum tipo de veto, se veto integral ou veto parcial, né, mas há uma expectativa de que haja uma sanção, né, até porque a própria liderança do governo participou de toda essa negociação. Então, há uma expectativa de que isso aconteça, né? E acontecendo, aqui em Fortaleza, e assim como no estado, os municípios vão ter que cair em campo, que nós estamos dentro de um período extremamente peculiar, que é o período estabelecido já de renovação dos mandatários. Então, isso é preciso que a gente faça isso dentro da legislação eleitoral, de acordo com ela, seguindo todo o padrão necessário, né? Então, assim, a gente está aguardando isso. Uma vez isso acontecendo, aqui mesmo em Fortaleza, a gente já criou uma comissão no âmbito, né, do Conselho Municipal de Cultura para fazer o acompanhamento disso. Se isso aconteça, nós vamos imediatamente fazer esse trabalho, começar a mobilizar, né, porque isso vai ser muito importante, o investimento numa hora dessa, né? É importante que você tenha claro, Chiquinho, também, quem está nos acompanhando, é que esse recurso, boa parte desse recurso advém, né, dos rendimentos, de recursos que estão paralisados do Fundo Nacional de Cultura. Então, Jandira, quando fez o relatório, ainda disse, ali naquele Fundo Nacional de Cultura, tem ali um rendimento, né, tem ali um recurso parado e vamos fazer com que esse recurso passe a rodar. Então, de concreto, o governo federal vai entrar, talvez, com menos de 20%. Né? Quando você olha assim, o atacado, né? Talvez seja um valor assim, bem restrito, né? Com relação ao que ele entra efetivamente de acréscimo. Porque o recurso já está lá, já está parado no rendimento. Então, isso vai ser muito importante, porque você cria condições para você apoiar os artistas da nossa cidade, apoiar os artistas do nosso estado, apoiar a atividade cultural, exatamente nesses setores que estão extremamente em dificuldades, estão paralisados nesse momento. Você tem acompanhado, você tem também as atividades, um cronograma de retomada. Nós estamos agora vivenciando uma fase, né, a chamada. E você sabe que as atividades culturais, por envolver muito desse contato imediato, isso ainda vai ter um certo tempo de acomodação, de protocolos, né? Então, esse recurso que vai chegar agora vai chegar numa excelente hora, né, para que a gente possa fortalecer cada vez mais as ações que a gente já vem realizando aqui, né, na Secretaria Municipal de Cultura, né? Certamente a gente ainda vai conversar aqui sobre isso, porque é uma hora muito importante. Então, nós estamos assim com muita expectativa, apesar, né, do mandatário nacional, nós estamos com muita expectativa de que esse recurso, que é uma decisão do Congresso Nacional, do Congresso Brasileiro, e aqui eu deixo meu registro, assim, que aqui no Ceará nós tivemos um amplo apoio, foi por unanimidade o apoio que nós tivemos aqui da bancada. Tivemos também aqui no estado, né, senadores, aí tem na frente o senador Cid, importante nessa situação, assim como os deputados federais aqui do nosso estado, né? Então, assim, isso foi muito importante. Então, criou-se uma rede. Então, essa lei Aldir Blanc, numa filmagem feita por Jandira Fegali, Aldir Blanc, que era médico, psiquiatra, né, e que caiu no samba, que é um dos maiores compositores, né, grande parceiro de João Bosco, né, e como ninguém conseguiu, durante o período da ditadura militar, né, descrever através de suas letras memoráveis, né, com destaque aí para o Bêbado Equilibrista, que é o mais conhecido, né, que ele vincula, né, a melodia, a letra, né, o Carlito, né, e consegue trazer um sentimento do país como poucas vezes a gente recebe na música popular. Então, foi uma justa homenagem. Então, nada mais justo do que trazer a memória, né, a homenagem a Aldir Blanc num momento como esse, que os artistas precisam se lembrar cada vez mais de que a sua canção, que o seu verso,
que a sua produção teatral, tudo que ele produz, é estreitamente vinculado à liberdade e à democracia. Então, lutar por liberdade nesse momento no país, lutar por democracia, lutar por uma frente ampla de salvação nacional do país, que consiga reunir todos aqueles setores que consigam sustentar a democracia do nosso país, é parte inseparável da luta dos artistas, da luta da cultura. A cultura não pode se dissociar em nenhum momento, achar que nós estamos fazendo cultura e arte para deleite individual, de um ou outro setor individualmente, mas ela faz parte da resistência, né, pela democracia. Sem democracia, a gente não consegue fazer muita coisa, né? E é preciso dela para poder a gente alargar cada vez mais as oportunidades e as possibilidades. É por isso que a gente luta por ela, para garantir direitos, né, direito cultural, cultura para toda a cidade, para todos. Ivan, só para eu e o público entender, esse valor de 17 milhões é um valor já digamos, vindo, né, naturalmente, sem vetos. É um valor já concreto, já batido, essa questão desse valor para Fortaleza? É porque concreto, dentro da escala, né, dentro da previsão de distribuição do recurso, tem toda uma conta, né, que envolve vários elementos, até inclusive o percentual do fundo de participação dos municípios, tem toda uma construção que faz com que Deixa eu cada só município... emendar para você terminar de responder. Esse valor de 17 milhões, ele é maior, igual, menor? Ele representa o que do orçamento que a Secretaria de Cultura já tem? Só para a gente poder entender a dimensão desse valor injetado. O orçamento da Municipal de Cultura, Chico, é 50 e poucos milhões, certo? Então, você imagina aí que a gente vai ter de menos, talvez uns 25%, né? Isso talvez represente aí uns 20% da Secutfor, porque do ponto de vista do orçamento mais geral, a gente chega a 1,3% do orçamento do município, porque você leva em conta a chamada função social da cultura, que não está apenas nos investimentos realizados pela Secutfor, mas também nos investimentos realizados por outras secretarias, outros setores da prefeitura, como, por exemplo, a Rede Cultura, como, por exemplo, a Secretaria de Educação, os nossos contratos de gestão, né, que acontecem na cidade, por exemplo, que acontece no Centro Cultural Belchior, que acontece na própria Vila das Artes, são também, às vezes, contratos de gestão que envolvem a nossa secretaria diretamente e envolve outras secretarias. Mas isso tudo, o orçamento do município é lido como sendo a função social da cultura. Só uma questão, Gilvan. A gente tem pouco mais de 20 minutos, que é o limite que o Instagram permite a gente conversar, que é 1 hora. Queria aproveitar e compartilhar aqui o artigo que o Gilvan escreveu para o jornal O Povo, A Vida Cultural Resiste. E aí eu queria que você dedicasse esses últimos 20 minutos, Gilvan, num balanço de ações feitas pela Secutfor, o antes e o durante a pandemia agora, só para a gente entender bem quais são as ações que foram feitas, o que está sendo feito agora durante a pandemia. Queria que você compartilhasse com a gente. Eu acho importante, Chiquinho, e agradeço até essa oportunidade da gente poder falar dessas atividades, porque nessa pulverização, né, de muitas coisas acontecendo, isso se perdem muito essas informações. E eu queria destacar, em primeiro lugar, o seguinte: a gestão do prefeito Roberto Cláudio, ela tem sido uma gestão no âmbito da cultura muito relevante. Tem trazido para esse setor da cidade uma consolidação muito importante de várias ações nossas realizadas nesse âmbito, né? Eu diria que é recorrente essa discussão, mas o município de Fortaleza, hoje, ele conseguiu consolidar. Então, é interessante que a gente perceba que um governo, às vezes, de continuidade, né, ele é um governo que garante uma consolidação de muitos desses serviços ofertados. O importante é que a gente mantém da gestão da prefeita Anne até hoje, né, você não teve uma descontinuidade do ponto de vista daquela ideia que eu vinha conversando lá atrás, de um sistema nacional de cultura. Então, aqui nós tínhamos, né, um plano municipal de cultura, aqui nós temos um fundo municipal de cultura, aqui nós temos um conselho municipal de cultura. Então,
esse esforço que vem lá de trás, ele foi mantido pelo prefeito Roberto Cláudio, essa engrenagem, essa estrutura, e ela foi consolidada e foi, naturalmente, bastante. Eu diria que nós conseguimos consolidar um calendário, né? Hoje a cidade, e você pode ver mais pelas redes sociais, você tem um calendário que às vezes não é muito perceptível, esse calendário como sendo de uma secretaria, mas a gente está, de alguma forma, por meio dos nossos projetos, por meio do fomento às atividades que sempre na agenda da cidade. Então, essa consolidação desse calendário ano a ano, que significa você ter desses recursos ano a ano, do que foi crescendo ao longo desses anos, tempo também viabilizando vários processos e consolidando as linhas dos editais da cidade. Você tem, por exemplo, um edital já ampliado, só nessa gestão do prefeito Roberto Cláudio foram cerca de 17 milhões, né? Na gestão agora mais recente, nos últimos 4 anos, temos concluir o pagamento do 6º edital, do 7º edital das artes. Pagamos esse começo de junho, Chiquinho, pagamos no dia 3 de junho o 8º edital das artes, né? Dirigido para 140 projetos, para 140 proponentes, que envolve toda uma cadeia cultural na cidade, né? Esse projeto ele foi pago no começo de junho, começa agora a ter uma execução de 1 ano. Isso vai se refletir na agenda cultural da cidade, né? E já abrimos já o 9º edital, na medida em que a gente também tomou uma decisão muito importante, uma decisão do prefeito Roberto Cláudio, que a gente conseguiu entender isso muito rapidamente, né? Que foi a questão do programa de auxílio emergencial. Quando ainda a gente nem tinha um programa de auxílio, pensava num programa de renda básica no âmbito nacional, isso que a gente vai conquistar agora, com mais recursos da lei federal, o município ousou, com seus recursos, né, pegar uma parte desse recurso do edital das artes, que foi 25%, cerca de R$1 milhão. Então, a gente fez um programa de auxílio emergencial no valor de R$1 milhão no edital. Cadastramos, Chiquinho, com comprovados vínculos com a cultura da cidade, através de documentação, de portfólios, né, de declarações que as pessoas confirmavam essa sua participação. E estamos pagando, Chiquinho, já concluímos, só quem não recebeu, quem teve alguma dificuldade aí de documentação, mas nós já pagamos, Chiquinho, 3.744 pessoas que foram selecionadas, né? Ou seja, isso é uma pista importante para um programa de emergência. Além do edital das artes, que nós estamos completando importante nesses últimos anos, em si, cerca de 17 milhões de investimento na cultura, né? Nós também, cada ano, os eventos de carnaval da cidade. Participou desse último carnaval. Desse processo, ou seja, consolidação e sua dimensão que alcançou, inclusive identificado em pesquisas, conseguiu dar uma dinâmica muito grande. E uma agenda cultural, né, fora essa pandemia que deu uma estancada agora, mas vinha numa atividade cultural tão intensa que a gente começou em novembro do ano passado com a virada cultural, emendamos com o Réveillon, depois seguimos com a programação de férias da Praia de Iracema, coordenada pelo Instituto Iracema, né? Depois nós entramos no Carnaval, ou seja, foram 4 meses de intensa atividade cultural, que tem um reflexo muito grande também do município, né? Tem um reflexo muito grande no fortalecimento de
de espaços culturais, de restaurantes, né? Eu sempre citava o caso do Benfica, né? Do bairro do Benfica, que era um dos poucos bairros que você percebeu dentro de novos lugares, de novos espaços, porque havia uma vida muito intensa, muito forte ali. Isso, Chico, é um recurso público, né, que ajuda direto essas ações. Então, além da consolidação desse calendário cultural, a força dos editais como o edital das artes, a consolidação do calendário cultural como o carnaval, de férias, a realização de abril, né? Nas circunstâncias que nós estamos vivendo, esse ano a gente estabeleceu já no carnaval uma homenagem ao Chico da Silva. Então, esse é o ano Chico da Silva. O Chico da Silva, se vivo fosse, teria 110 anos. Mas nós estamos falando de homenagem ao Chico da Silva, fizemos no carnaval e estamos fazendo agora no Salão de Abril. O Salão de Abril que seleciona é o mais antigo, um dos mais antigos salões do Brasil de artes plásticas. Nós estamos fazendo o 71º, né, salão de acionado, 30 artistas, e já antecipamos, Chico, 40% dos recursos para esse artista, e vamos aguardar agora, para o segundo semestre, a realização da exposição, né, quando isso acalmar mais, aí se tiver possibilidade da gente ter um grupo de pessoas, nós vamos fazer a exposição, né? Então, assim, é uma atividade cultural muito intensa, feita na cidade, e eu não tenho dúvida que isso tem muito a ver com as realizações, com as ações de cultura do município, e ao longo dos anos, uma política cultural na cidade de Fortaleza. Então, acho que é uma questão importante. A gente tem muito assim, orgulho de ter de estar participando desse processo, porque isso tem muito a ver com esse fortalecimento da nossa vida cultural na cidade. É isso que a gente fala no artigo aí, né? Que a vida cultural resiste porque ela, nesse momento, mais do que nunca, em condições melhores, né, de enfrentamento dessas condições que a gente está vivendo de forma tão adversa. Mas eu tenho certeza que a gente vai superar tudo isso, porque a arte ela tem essa característica submissa, né? E antes de tudo, é um lugar de esperança, né? Então, quando a cultura está viva, a esperança continua viva nas pessoas, no sentimento, né? Na sua alma, né? Na sua forma de ver o mundo. Então, fortalecer a cultura, eu sempre digo que é uma das questões fundamentais em qualquer desenvolvimento de cidade, de país. Qualquer país, qualquer cidade precisa ter a cultura como um grande pilar do seu desenvolvimento. Não dá para você imaginar a cultura fora de qualquer desenvolvimento. Né? Desenvolver a cultura é desenvolver das pessoas, desenvolver esse senso de pertencimento, fortalecimento da sua identidade. Então é isso que desenvolver, né? Nós temos um lema na cultura, Fortaleza de uma cultura para todos, porque a gente quer exatamente romper a bolha, né? Sair da bolha de fazer cultura para pouco. Essa sempre foi uma preocupação desde quando a gente chegou na Secretaria Municipal de Cultura, já em 2017, né? Quando assumiu ali a Secretaria de Cultura, o PCdoB chegou ali para fazer a gestão da cultura, e em seguida, já estava ali também na equipe desde o início, em seguida a gente abraçou isso com muito insistência, sempre dizer, preciso reconhecer aqui, um apoio decisivo, né, insubstituível do prefeito Roberto Cláudio, que foi fundamental para que a gente garantisse esse trabalho. Essa cultura hoje era uma secretaria de realizações, muito em função dessa. O bacana, Gilvan, eu acho que é sempre importante a gente não ver todas essas informações na imprensa. Acho que foi muito bom esse seu balanço, porque é um balanço que às vezes passa despercebido, né? Por exemplo, como você citou, a rede hoteleira, né, o turismo e a geração de emprego está diretamente ligado na cultura, porque muita gente vem para o hotel porque vem participar do Carnaval de Fortaleza. Muita gente vem para Fortaleza e aproveita e passa mais um mês, mais uma semana, porque tem a virada do ano na Praia de Iracema. Então você tem um conjunto de ações que incrementam a política cultural da cidade, que gera emprego e principalmente renda,
direta e indireta, né? Como você tem os ambulantes, você tem as bandas, você tem os artistas, você tem o pessoal que trabalha na parte técnica, né? Que está ali por trás da estrutura. Então é muito bacana esse trabalho da Secult For. E como você falou, né? A cultura está ligada à arte, que está ligada à resistência, que é um princípio intermológico da democracia, né? Dentro da cultura, para que se evite a censura, para que se evite os ataques, para que se evite o contingenciamento de recursos. Então, você tem um conjunto de ações em que a Secult-For construiu nesse último período, em que ela prioriza do Benfica, que é uma área boêmia cultural da cidade, a área periférica, que também é beneficiada direta e indiretamente. Seja com a Secult-For, seja com o Cuca do Janguru Sul, com o Cuca do Mondubim, com o Cuca da Barra do Ceará, que são ações que andam em conjunto, né? Eu acho que esse é o bacana e o diferencial da cultura. Nós temos aqui pouco mais de 5 minutos. Eu queria agradecer imensamente a quem está assistindo, a quem perguntou, a quem participou. E aí eu queria passar a bola para ti, Gilvan, para você fazer as suas considerações finais, mandasse um recado para todo mundo que está assistindo a gente, numa perspectiva de enfrentamento e de resistência a esse período difícil, em que a cultura, sem sombra de dúvidas, é um marco fundamental no coração que pulsa desse país. Chiquinho, não tenho dúvida. Acho que eu queria, mais uma vez, assim, agradecer muito o seu convite. Eu acho que essa troca de ideias é sempre muito interessante, que a gente dá uma oportunidade para os nossos amigos comuns acompanhar esse debate. Em geral, a vida é muito corrida, a gente não consegue conversar sobre essas questões. Às vezes fica muito realmente no plano institucional, permitir essas percepções, né? Mas a expectativa, eu insisto para você, apesar de tudo que a gente está vivendo, a minha expectativa é de muita esperança, né? De que a gente vai encontrar caminhos, de que nós vamos superar toda essa pandemia, vamos sair dessa situação, né, certamente melhor situados desse processo. A vida urbana ela vai se transformar, não tenha dúvida, porque a gente está diante ainda de elementos pouco conhecidos. A ciência está se debruçando muito senhora dessa descoberta, nesse desbravamento de caminhos, né? Tem muitas implicações em várias áreas. Eu não tenho dúvida que a cultura também ela vai se reinventar, né? Eu acho que essas novas tecnologias, elas vão, na verdade, abrir caminhos novos, caminhos de todas as ordens, para que essa comunicação possa, na verdade, ser uma comunicação, eu sempre espero que seja mais crítica, né? Seja uma comunicação que as pessoas possam cada vez mais compreender o seu mundo, ler o mundo. Não é uma comunicação apenas para você reproduzir o que está escutando, mas que essa comunicação ela esteja cada vez mais próxima de uma comunicação democrática, mas ao mesmo tempo que ela possa beber da ciência, da percepção de um mundo crítico, de um mundo que possa desvendar caminhos de uma forma muito racional também, mas sem perder de vista o grande Che, sem perder de vista a ternura, né? Porque, na verdade, nós somos pessoas, a gente é feito de uma matéria chamada social, história de vida, né? E que a cultura bebe muito nisso o tempo todo. Nada mais é do que uma extraordinária invenção humana, né? Que consegue, por meio das diversas representações, criar, né? Às vezes uma vida bastante espelhada, não só no cotidiano, mas também muito reinventada. Então, acho que isso é que é o grande valor que a cultura tem, esse caráter esperançoso, né? Porque se a gente tem uma política cultural forte, você está alimentando esperança, você está dialogando com as pessoas que ainda existem caminhos, né? Os caminhos não são dados apenas pela racionalidade bruta, dura, né? Às vezes aritmética, mas é sobretudo por aquilo que você consegue emular, aquilo que você consegue pensar, inventar, sonhar, né? A cultura é, antes de tudo, um lugar de sonho, mas é um lugar também de muita ação, né? De muita emergência, né? De muita realidade. Então, por isso assim, tranquilo, né? No sentido de que a gente está lutando o bom combate. A cultura está lutando, Chiquinho, nesse momento de mais democracia, setores culturais que já compreenderam isso, e mais ainda, a cultura já está assumindo já há algum tempo
frente dessa resistência, né, pela liberdade, pela democracia. Então, é nesse sentido que a gente, como gestor, fica de mais democracia, mais liberdade nacional, né, e também de uma grande frente de salvação nacional, que a gente precisa de unidade, de união brasileira. A cultura mostrou que é preciso se unir, é preciso que se unam brasileiros, né, contra todo e qualquer tipo de regressória, contra todo e qualquer tipo de desmonte do Estado brasileiro, naquilo que o Estado tem obrigação constitucional de garantir direito, né, direito a não só a saúde. Então, Gilvan, eu queria mais uma vez, né, agradecer a tua presença, né, agradecer todas essas informações que você trouxe. Sem sombra de dúvida, abrilhantou muito aqui a nossa conversa. Agradecer a todo mundo que assistiu. E aí eu peço licença, inclusive, para, dentro da parte da cultura, como dizem o Mário Quintana, né, parafraseando o Mário Quintana e fazendo uma adaptação, a cultura, né, eles passarão, né, e nós passarinhos, com certeza. Um abraço, Gilvan. Tudo de bom.